A sociologia atual, dominada pelo discurso neomarxista, afirma erroneamente que não existiriam raças ou grupos raciais, fazendo uma enorme confusão e distorção entre o conceito de espécie humana, raças humanas e etnias. Espécie humana é o Homo sapiens. A espécie humana compartilha mais de 99% do seu DNA. Lembrando que a diferença entre raças de animais da mesma espécie, por exemplo, de cães, varia em menos de 1%. Digo isso porque os sociólogos afirmam erroneamente que porque a espécie humana tem cerca de 99% de seu DNA semelhante, então, por isso, não existiriam raças, o que para diversos geneticistas atuais existem sim. Raças humanas é uma variação dentro da espécie humana, baseada em diferenças genéticas que resultam em características físicas, como cor de pele, formato dos olhos, altura, QI, inteligência, força, fertilidade, longevidade, adaptação, capacidade intelectual ou tipo de cabelo. Né? Então, por exemplo, formato dos olhos, cor dos olhos, altura, QI, inteligência, força, fertilidade, capacidade de reprodução, longevidade, capacidade de viver mais ou viver menos, adaptação, capacidade intelectual, tipo de cabelo, tá? Isso são raças. Se quiser chamar de outro nome, tudo bem, tá? Mas é uma variação genética. Etnia já é uma identidade cultural, histórica e linguística de um grupo. Eu, particularmente, não acredito que exista uma raça pura, ou nunca existiu, mas existem sim grupos humanos que são geneticamente muito diferentes. Não dá para negar isso, em vários aspectos, e podemos chamar isso de raça. Se quiserem chamar de outro nome, para mim, tudo bem, né? Mas o que não se pode é negar que existem essas diferenças. Essas diferenças existem, né? E não é só cor de pele, não é só cultural. Os sociólogos neomarxistas misturam tudo isso e alegam que a raça humana seria uma construção social, o que é uma enorme confusão. É claro que a construção social sempre vai existir, mas não é só isso, existe a genética. Primeiramente, para se falar em raças humanas, precisamos sempre colocar a espécie humana com os mesmos direitos, deveres e, acima de tudo, jamais uma raça como superior à outra, pois isso não existe. Pois uma vantagem que uma raça pode ter em relação à outra, por exemplo, força física, né? Em outra coisa ela vai ter desvantagem. Agora, no sentido humano, jamais podemos colocar uma raça como superior à outra. Isso é crime, certo? Outra afirmação neomarxista seria de que, segundo a ciência moderna, mais de 90 ou 99% da genética humana, porque é semelhante e que por isso não existiriam raças, o que é um enorme erro, já que as raças dos animais, como eu já disse, são diferenciadas com menos de 1% de seu genoma. Mesmo que 99% do genoma humano fosse semelhante, e eu digo semelhante, né, pois a ciência diz que é semelhante, não é igual, né? 1% já seria o bastante, ou menos de 1% já seria o bastante para diferenciar as raças. E é o que acontece. É o que acontece com os geneticistas modernos, muitos deles, né, que eu vou elencar aqui ao longo do trabalho. A ciência moderna não afirma que não existem raças. Não afirma isso. Quem afirma isso são os cursos de sociologia, tá? Os neomarxistas, os granchistas, a esquerda que afirma isso, que ela está impregnada nas universidades, né? A questão racial de raças humanas pode ser usada de maneira ideológica. E ela é usada de maneira ideológica. Né? A gente não tem as cotas. Então, esse pessoal, eles entram tão em contradição, né? Agora, o que acontece? Eles confundem. O fato, eles dizem o seguinte, não pode existir raças porque senão vai ter racismo.
né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A diferença genética dentro da espécie humana é natural. Negar a sua raça é que vai gerar conflito, né? Por exemplo, se você negar, daqui a pouco você não vai nem poder falar que você é branco, né? Ele é racista, ele está dizendo que é branco, é racista, né? Isso é um absurdo, né? A partir do momento em que as diferenças genéticas são colocadas de lado e se é afirmado que não existem diferenças genéticas e que o conceito de raça seria puramente sociológico, isso já é, por si, puramente ideologia. Isso é ideológico, né? Sabemos que o conceito de raças foi usado na humanidade para se impor uma supremacia contra uma outra raça ou contra um outro grupo, né? E isso sim deve ser combatido e criminalizado, realmente. Tá? Agora, não é porque aconteceu isso que você vai negar que existem diferenças genéticas entre grupos humanos, né? Existe. Afirmar que todas as raças humanas têm os mesmos direitos, deveres e oportunidade é, sem dúvida, o mínimo necessário para se falar em raças humanas. Também não devemos jamais colocar uma raça como superior à outra. Jamais, isso é crime, né? As universidades de sociologia, principalmente as brasileiras, estão repletas de discursos ideológicos e se distanciam cada vez mais da realidade e da verdade. A dita antropologia biológica alega que não existiriam raças, pois, biologicamente, os seres humanos seriam geneticamente semelhantes. Essa semelhança seria mais de 90 ou 99% da semelhança do DNA humano. Baseada nessa afirmação, as universidades atuais, em grande número, estão afirmando que não existiriam raças humanas. Porém, precisamos primeiramente entender que nenhum ser humano é idêntico ao outro. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que existe sim descendência genética e hereditariedade sim. Toda a ciência é baseada nisso, assim como os inúmeros geneticistas modernos, como o próprio descobridor do DNA, James Watson, que foi perseguido por mostrar geneticamente que as raças humanas existem e são completamente diferentes umas das outras. Ele está vivo, tem vídeos dele, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e vocês assistam os vídeos dele. Inclusive, ele foi até julgado com racismo, foi absolvido, né? Diz que ele fez afirmações racistas, né? E ele não fez. Enfim, eu não defendo o que ele defende, ele é um cientista, eu sou um professor. Eu só estou mostrando aqui que a alegação dos sociólogos, ela não é verídica, né? Toda vez que eles chegam e falam assim, ó, a ciência é consenso, desconfie, a ciência nunca é consenso, tá? Portanto, a afirmação dos sociólogos já entra totalmente em contradição. O que existe é um movimento mundial em pró de um pensamento homogêneo, de que não existiriam raças humanas e que isso seria apenas uma construção social. A gente sabe que o marxismo, ele diz que tudo é construção social. A família é construção social, Deus é construção social, criança é construção social, então a criança pode escolher o sexo, né? Então, para eles, tudo é construção social, né? Porque eles querem implementar a ditadura socialista, que é o pensamento homogêneo deles, né? É lógico, eu vou explicar isso, por que acontece isso, vou explicar no final do vídeo. É lógico que a construção social existe, mas não é só isso. Não podemos negar a genética nesse assunto aqui, né? O marxismo nega tudo. Nega a família, nega Deus, nega a história, nega a propriedade privada, que é o primeiro direito do homem, a propriedade privada. É o direito da propriedade do seu próprio corpo. Essa linhagem que afirma não existir diferenças genéticas o suficiente para provar diferenças genéticas é extremamente falha, fútil, rasa, pois não considera fatores genéticos como os fenótipos e a biodiversidade humana. Os fenótipos são tipos sanguíneos, cor de pele, altura, biótipo, formato do rosto, medidas do crânio, medidas do corpo, comportamento e condições de saúde. Um grupo de ideólogos que não considera esses fatores não pode afirmar que somos iguais geneticamente, mas tem muito mais.
Esse grupo de sociólogos marxistas não consideram a biodiversidade em suas alegações, que são as diversidades genéticas, diversidades de línguas e de modos de vida. Também essa pseudociência, que eles dizem, a ciência é consenso. Não é a ciência que é consenso, é a cabeça dos sociólogos, que afirma que não existiriam raças, não considera outros fatores importantes, como a ancestralidade. Ainda não consideram o processo evolutivo das raças humanas diferentes, ou seja, devido às misturas raciais, a genética da população atual no mundo é totalmente diferente da genética da população de 2 ou 3 mil anos atrás, por exemplo. Hoje tem muito mais miscigenação. Então a miscigenação ela vai trazer uma terceira genética, né? Um terceiro tipo genético, uma terceira ancestralidade, né? Embora exista um pensamento homogêneo e massacrante nas universidades em relação às raças humanas, existem sim inúmeros cientistas atuais que estão vivos que contradizem essa concepção ideológica. E eu vou elencá-los nesse artigo. Eu penso que precisamos nos desvencilhar do racismo para poder analisar e pensar sobre raças de uma maneira coerente e racional, de maneira realmente científica. Alguns fatores são tão gritantes que não tem como negar, embora, evidentemente, existam fatores sociais interligados. Por exemplo, os japoneses possuem um QI para a matemática extremamente superior ao do homem ocidental. Toda vez que você ouvir a ciência é consenso, para tudo, para qualquer coisa, sempre desconfie. As universidades e a educação brasileira estão totalmente tomadas pelo discurso neomarxista, que troca tudo por ideologia. Atualmente, o discurso é de que a ciência seria consenso em admitir que não existiriam raças humanas. Porém, ao fazer uma pesquisa nas maiores revistas de ciência do mundo, descobri que essa é mais uma mentira da esquerda progressista. Diversos cientistas atuais vivos no mundo inteiro que você não acha no YouTube no Brasil, você vai achar só no YouTube de fora, no Rumble, no ByteShoot, tá? Porque aqui é tudo bloqueado, é tudo censurado, né? E que defendem que existem raças humanas. E são cientistas de renome. Um deles é o americano que descobriu o DNA. Ah, é o James Watson. Ele foi perseguido, foi julgado como racista, foi absolvido, evidentemente, né? Não tem nada de racismo, o cara é cientista. Ele está mostrando geneticamente que as raças são diferentes, não tem como dizer que é igual, geneticamente é diferente, né? Então, eu vou listar aqui alguns que defendem, né, que são atuais. David Reich, Harvard, Universidade de Harvard, Estados Unidos. Luigi Luca Cavalli, Sforza, Itália. Carleton Kuhn, Estados Unidos. Ernest Mayr, Alemanha. Theodosius, é difícil os nomes deles aqui, eu vou elencar depois aqui embaixo, vocês deem uma olhada. Theodosius Dobzhansky, Rússia. Ronald Fisher, Reino Unido. Sewell Wright, Estados Unidos. Arthur Jensen, Estados Unidos. Richard Lin, Reino Unido. Philip Houston, Canadá. Eu tenho os vídeos dele também, eu assisti alguns. John Baker, Reino Unido. Hans Ensek, Alemanha. James Watson, Estados Unidos, né, que foi quem descobriu o DNA. Samuel George Morton, Estados Unidos, histórico, né? Charles Murray, Estados Unidos. Masatoshi Nei, Japão. Hideo Matsumoto, Japão. Johann Friedrich Blumenbach, Alemanha. Tá? E agora os contemporâneos, do final do século XX até hoje. David Reich, Masatoshi Nei, Hideo Matsumoto, Luigi Luca Cavalli Sforza, Arthur Jensen, Richard Lin, Philip Houston, John Baker, Hans Ensk, James Watson, mais uma vez, Charlie Murray. Né? Cientistas do século XIX e XX. Johann Friedrich Blumenbach, Samuel Morton, Fisher, Kuhn, Ernest Mayr,
Sewall Wright defendia variações genéticas estruturadas entre populações humanas, né? Mas por que a esquerda infiltrada nas universidades não quer reconhecer, não quer admitir que esses cientistas existem, né? Nem existem, esses caras não existem para eles, né? Porque eles dizem que a ciência é consenso, né? Então esses caras que defendem a diferença genética entre as raças, eles não existem, né? Então eles negam a realidade, né? Simplesmente porque a esquerda quer colocar apenas a sua visão como o monopólio da verdade. O neomarxismo, surgido após o fracasso das revoluções proletárias previstas por Marx, adapta a luta de classes para o plano cultural. Antônio Gramsci entendeu que a tomada do poder não viria pela força, mas pela conquista da cultura, da educação, da mídia, das instituições religiosas. Assim, a esquerda se dedicou a relativizar todos os valores tradicionais: família, religião, moralidade, propriedade privada, cor, raça, pois todos esses formam uma base que sustenta a sociedade livre e o espírito de autonomia individual. O identitarismo, por sua vez, fragmenta a sociedade em pequenos grupos, né? Aquela raça, o gênero, orientação sexual. Então, de um lado eles dão, do outro lado eles tiram, né? Incentivando o conflito permanente. A ideia deles é manter o conflito, que é a ideia de Marx, né? Tudo para eles é conflito, é luta, né? Ao invés da antiga luta entre burguesia e proletariado, agora a luta é de oprimidos contra opressores, colocar o povo um contra o outro, em todos os aspectos da vida social. O objetivo é dissolver qualquer senso de unidade nacional, cultural ou histórica. Então, por isso que eles falam que não tem raça, para dissolver aquele grupo da sua cultura e colocar a cultura neomarxista, né? Pois uma sociedade fragmentada é mais fácil de ser moldada. As ideias progressistas modernas promovem o relativismo absoluto. Não há verdade objetiva. Tudo é relativo, não há certo ou errado, não há masculino, feminino, não há tradições superiores, não há religião, não há família. Tudo é construção social, que pode e deve ser desconstruída para se colocar uma nova sociedade, a sociedade socialista do Estado. Com isso, substituem a realidade objetiva por uma nova realidade construída conforme seus interesses ideológicos, onde só a visão deles é válida. O ataque à família, ataque à religião, ataque ao produtor rural é central. A família transmite valores. A religião sustenta os princípios transcendentes, verdades imutáveis. O produtor representa a independência econômica. Para o projeto neomarxista, esses pilares precisam ser destruídos, pois são obstáculos para a completa submissão do indivíduo ao Estado, né? Então, a educação progressista, socioconstrutivista, deixa de ensinar conhecimento e passa a doutrinar. O aluno é treinado para se ver como parte de um coletivo oprimido, dependente do Estado salvador, e não como um ser livre e responsável. O coletivo é, na prática, o Estado socialista, em expansão, controlando cada vez mais os aspectos da vida pessoal e privada. O indivíduo deixa de existir. A propriedade privada, pilar da liberdade individual, é apresentado como injustiça, como injusta. A solução seria uma transferência para o Estado, que, em tese, redistribuiria de forma justa, mas na prática concentra poder em uma elite política. A falsa promessa de igualdade leva, inevitavelmente, à tirania. O neomarxismo modifica a lógica objetiva da realidade para construir uma percepção onde só sua narrativa é válida. Eles criam um mundo em que discordar é visto como ódio ou opressão. Então, qualquer um que discorde deles é tirano, é reacionário, é ditador, é fascista. Com a cultura, a linguagem e a educação sob seu domínio, a esquerda busca se perpetuar no poder, substituindo a realidade concreta por uma realidade relativa, onde o Estado é o centro da vida humana e o indivíduo um simples agente de sua agenda.
E, finalizando, todas as raças possuem os mesmos direitos e deveres, e o homem deve ser livre, independente de sua raça, credo, cor, ideologia política, desde que respeite o outro também. Eu acredito que as diferenças e vantagens de uma raça em relação à outra sempre vai existir, mas em algum ponto a outra raça também oferecerá diferenças, vantagens e desvantagens. Por exemplo, é inegável que o japonês é mais inteligente em matemática do que o homem ocidental. É claro que o fator social existe, como eu já disse, mas existe sim o fator genético, é inegável. Também o homem africano é muito mais forte que o homem branco. O etíope possui uma maior proporção de fibras musculares do tipo 1 e corre muito mais. Não tem como negar isso. É fato, está aí, está nas Olimpíadas, está nas maratonas, né? É claro que a população mundial hoje está muito mais misturada do que antigamente. Eu também não acredito, particularmente, que exista uma raça pura. Isso é mito, mas existem diferenças genéticas, sim, que são consideráveis, e isso é inegável. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar a relação aí dos geneticistas na descrição e alguns vídeos atuais que você pode ver com a legenda traduzida. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com o que eles falam, mas eu estou dizendo que negar a diferença genética entre grupos humanos, isso é um erro, tá bom? Um grande abraço, até mais.